eu quero convidar a você a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Epístola de Paulo aos Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 5 ao verso 8. Nessa que é a nossa terceira mensagem dessa nova série de mensagens bíblicas em nossa igreja, nesse ano de 2019. O título da nossa série é Biblicamente Contextualizados. E a nossa intenção é realizarmos uma conjugação entre fidelidade, e por fidelidade nós queremos dizer conhecimento e subordinação completas da nossa vida à palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo nós queremos ter relevância, nós queremos entender os nossos dias, articular biblicamente com os nossos dias, para trazer as respostas bíblicas para as angústias, para as necessidades, para os conflitos, para os sofrimentos das pessoas no nosso tempo. Então nós queremos ser fiéis e relevantes no cumprimento da missão. Nas duas últimas mensagens nós aprendemos que a missão é a grande razão de ser da igreja estar nesse mundo. E na conjugação entre adoração e missão, a igreja encontra a sua estrutura, a sua razão de ser. Se nós queremos, portanto, ser mais efetivos na missão, nós precisamos compreendê-la. E o melhor modelo que eu e você poderíamos ter para a realização dessa missão e da contextualização para o cumprimento da missão, é olharmos para o exemplo de Jesus, é olharmos para aquilo que foi a encarnação, e a reproduzirmos a partir do maravilhoso modelo da encarnação, aquilo que Jesus deixou como legado para a sua igreja. Portanto, nós temos esse texto diante de nós, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos ouvintes fiéis, praticantes fiéis da palavra dele. Amado Deus, nós te agradecemos porque temos diante de nós a tua palavra nesse instante. E nós pedimos ao Senhor para trabalhar nas nossas vidas, trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, na integralidade do nosso ser, para que nós sejamos ouvintes fiéis, ouvintes ávidos, desejosos e ouvintes maduros da tua palavra, ao ponto de ouvirmos a tua palavra, de guardarmos a tua palavra como tesouro, riqueza profunda no nosso coração, e a traduzirmos essa audição da tua palavra em ações que são concretas no nosso viver, em conformidade com a tua palavra. Ao mesmo tempo, Senhor, clamo por minha vida. Ajude-me, Senhor, apesar de mim, a ser encontrado como um despenseiro fiel. Oramos no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Bom, como eu adiantei agora há pouco, nós como igreja temos observado a importância, o valor, a necessidade de compreendermos a missão que Deus designa a sua igreja. E para nós, ao observarmos textos como esse, é muito importante nós discernirmos a singularidade de Jesus, a distinção de Jesus, e percebermos o fato de Jesus ser chamado de o Cristo. O que isso nos ensina acerca de quem Jesus é, ou seja, a identidade singular de Jesus. E a nos mostrar também a singularidade daquilo que Jesus fez, da missão realizada por Jesus, do modelo que ele deixou para que a sua igreja pudesse reproduzir. Portanto, a identidade e a vocação de Jesus, o Cristo, são a grande e perfeita referência para a igreja acerca da identidade da igreja, ou seja, quem a igreja é: seguidora de Jesus, discípula de Jesus, adoradora de Jesus, e daquilo que a igreja faz, ou seja, qual é a vocação da igreja? Realizar a missão que Deus designou para que a igreja cumprisse. E para isso, quando nós observamos no versículo 5, o texto dizendo Cristo Jesus, existe uma ênfase para essa palavra Cristo. O que essa palavra significa?
Essa palavra, ela nos dá a ideia de que Jesus não é um ungido, mas de que Jesus é o ungido. Até o momento da história, na vinda de Jesus, na encarnação de Jesus, muitas pessoas foram ungidas para realizarem ministérios, trabalhos, ofícios específicos. A unção, a consagração de uma pessoa através de óleo, onde o óleo simbolicamente expressa a aprovação de Deus, a capacitação de Deus, a legitimação de Deus para que alguém exerça uma determinada atividade. Nós vamos olhar para a antiga aliança, vamos olhar para o passado da igreja no Antigo Testamento até a encarnação de Jesus, e nós vamos perceber que algumas pessoas foram ungidas para que pudessem realizar funções específicas. Profetas foram ungidos, sacerdotes foram ungidos, reis foram ungidos para que realizassem suas respectivas funções, visando a glória de Deus, visando a manifestação do propósito de Deus diante das pessoas. Essas pessoas foram ungidas, eles foram uns dentre os muitos ungidos. Mas quando a Bíblia chama Jesus de o ungido, essa palavra o ungido faz remissão a um texto muito importante no Antigo Testamento, um termo que é o termo Messias, que no hebraico significa ungido, e faz menção justamente à palavra Cristo, que significa ungido no Novo Testamento. E por que ele é chamado de o ungido? Porque todos os ministérios profético, sacerdotal e real no Antigo Testamento encontram a sua razão de ser, a sua plenitude, apontam para a pessoa do ungido. Exemplo, quando nós olhamos alguns textos bíblicos, nós vamos para Deuteronômio no capítulo 18, versículo 15, e nós percebemos o grande profeta de Deus diante do povo, Moisés, dizendo: Deus vai suscitar um grande profeta dentre o povo, e é a esse grande profeta que vocês vão ouvir. O texto bíblico nos mostra, por exemplo, e isso é tão interessante, na transfiguração, os evangelhos relatam isso, que quando há transfiguração, Pedro, Tiago e João são levados por Jesus como testemunhas para observarem, testificarem desse fato. Jesus é transfigurado e juntamente na transfiguração aparecem Moisés e Elias, que são as duas grandes representações proféticas do Antigo Testamento, as duas grandes referências do ministério profético na Antiga Aliança. E é tão interessante que Jesus conversa com Moisés, Jesus conversa com Elias, os discípulos ficam atordoados e no final do texto, os discípulos ouvem a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, nele a minha alma tem todo prazer, nele eu me comprazo. E aí vem a expressão tão linda: a ele ouvi. O texto não diz: ouçam a Moisés, ouçam a Elias, os grandes referenciais proféticos da Antiga Aliança. Não, eles apenas são um instrumento nas mãos de Deus para preparar o caminho e evidenciar quem seria o grande profeta sobre eles: o Senhor Jesus. É por isso que em Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, o texto vai nos dizer: tendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de seu Filho, a quem constituiu a coroa, a expressão máxima de todas as coisas. Portanto, Jesus é o ungido, porque Jesus é o grande profeta de Deus. Jesus é o verbo de Deus encarnado, ele é a palavra encarnada que dá sentido, traz esperança e traz a verdadeira condução para a vida das pessoas. Jesus é o perfeito sumo sacerdote. E por que ele é o perfeito sumo sacerdote? Porque nós vamos perceber textos, por exemplo, como o texto de Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 a 16, dizendo que Jesus, em sua natureza humana, passou por todas as coisas que nós passamos, porém sem pecado. E nós vamos perceber nesse texto que Jesus, ele é o grande sacerdote que adentrou os céus e que intercede diretamente por nós na presença do Pai, e que em razão do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, nós não temos mais a necessidade de sacerdotes humanos para fazer a mediação em nosso favor. Por isso Jesus é o ungido, porque ele é o grande sumo sacerdote de Deus para os homens. Mas mais,
Todo grande sacerdote, ele apenas exerce o seu ministério se ele tem a oferta, que é oferecida na presença de Deus, para pagar o preço pelo pecado do povo, e para fazer com que o povo seja aceito, recebido na presença de Deus. Jesus é ungido não apenas porque ele é o grande sumo sacerdote, mas também porque ele é a oferta perfeita de Deus pelo pecado. João capítulo 1, versículo 19, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o sacrifício de Deus, eis a oferta de Deus pelo pecado, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o ungido, porque Jesus não é apenas mais um rei, mas a Bíblia evidencia Jesus como o Rei dos reis, como o Senhor dos senhores. Vamos para textos messiânicos como o Salmo 24, dos versos 7 até o verso 10, quando fala do Rei da Glória, evidenciando que desde a eternidade, Jesus não apenas reina, mas reina em glória absoluta, completa, total. Vamos para textos como João capítulo 18, versículo 36, e Jesus, no momento de estar diante do tribunal humano, ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. E ele mostra que o reinado dele é muito superior. Ele reina não apenas nesse mundo, mas ele reina sobre todas as coisas. E é tão interessante nós observarmos que em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 16, quando o texto diz sobre Jesus, está inscrito em Jesus, na coxa de Jesus: esse é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Por isso, quando nós falamos que Jesus é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o grande profeta de Deus, ele é o perfeito sumo sacerdote de Deus, ele é o Rei dos reis, ele é o grande rei sobre tudo e sobre todos. E isso vai nos mostrar a distinção de Jesus. Muitas vezes nós dizemos: somos cristãos, e eu ser cristão significa eu sou um seguidor de Jesus, e ninguém em sã consciência vai seguir alguém sem conhecer profundamente quem é essa pessoa. E nós precisamos conhecer quem é Jesus. E a identidade de Jesus é a identidade mais espetacular que poderia existir, que os homens poderiam ter acesso e conhecimento. Porque Jesus tem uma identidade única. Não existe nenhum outro ser nos céus ou na terra que tenha a identidade de Jesus. Porque Jesus, ele tem natureza divina. Jesus é o Deus Filho. Jesus é plenamente Deus. Jesus é totalmente Deus. Jesus é, portanto, perfeitamente Deus. A natureza divina. O Deus Pai tem natureza divina. O Deus Espírito Santo tem natureza divina. Jesus Cristo tem natureza divina. Mas nenhum outro ser no mundo ou nas regiões celestiais. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ao encarnar, Jesus, ao deixar a sua glória para vir ao mundo, para mostrar o amor de Deus pela humanidade, para restaurar todas as coisas na criação e para garantir a restauração, a reconexão das pessoas com Deus, Jesus Cristo assume um estado de profunda humilhação, como nós veremos daqui a pouco, que é justamente a ideia da encarnação. E quando Jesus encarna, Jesus assume natureza humana. E Jesus, portanto, tem uma dupla natureza. Jesus é 100% Deus, ele é o Deus Filho. E Jesus é 100% homem, ele é o Filho de Deus. Jesus tem natureza humana, mas é o único que tem natureza humana perfeita, sem pecado. Os únicos que tiveram esse estado por um tempo foram Adão e Eva, no estado de natureza humana plena. Mas caem dessa condição e perdem essa condição por quebrarem a aliança com Deus no jardim, como os nossos representantes no relacionamento com Deus. Portanto, percebam, o único ser na história da humanidade e nas regiões celestiais que tem dupla natureza é Jesus Cristo. Isso mostra a singularidade de Jesus. Jesus é Deus pleno e Jesus é homem, humanidade perfeita. E ao mesmo tempo essas duas naturezas acontecem na plenitude. Jesus não tem um pouquinho de divindade e uma grande parte de Deus, não. Isso é tão difícil para nós entendermos a grandeza da natureza de Jesus, da essência de Jesus, do ser de Jesus, a gloriosa dupla natureza de Jesus. É algo tão complexo que na história da igreja, nos primeiros séculos, algumas reuniões, alguns concílios da igreja foram realizados para entendermos corretamente, à luz da Bíblia, quem Jesus Cristo é. E essa identidade espetacular de Jesus que toma as nossas vidas e que mostra a efetivação que ele tem para realizar de todas as coisas em razão de quem ele é. Quando chega no século
quando chega no ano 451 depois de Cristo, existe um concílio em Calcedônia. E nesse concílio é feita a formulação cristológica acerca das duas naturezas de Jesus. Deixa eu traduzir. Ou seja, as pessoas fazem uma afirmação à luz da Bíblia, à luz do legado apostólico, à luz do legado da tradição dos pais da igreja, de quem é Jesus Cristo. E por mais que o texto seja um texto um pouco diferente da maneira como nós construímos o texto nos nossos dias, percebam a grandeza do entendimento da identidade de Jesus. Assim diz a formulação cristológica estabelecida pelo Concílio de Calcedônia em 451. Portanto, em harmonia com os santos pais, todos nós, unânimes, ensinamos que devemos confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, o mesmo perfeito na divindade e o mesmo perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o mesmo com uma alma racional e com um corpo, consubstancial ao Pai na divindade e consubstancial a nós na humanidade, semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado, gerado do Pai antes das eras quanto à sua divindade, e nos últimos dias, por causa de nós e de nossa salvação, o mesmo gerado da Virgem Maria, a Mãe de Deus, quanto à sua humanidade, o mesmo e único Cristo, Filho, Senhor, unigênito, conhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sendo a diferença das naturezas de modo algum anulada por causa da união, mas sendo a propriedade de cada natureza preservada e reunida em uma só pessoa e em uma só subsistência, não separado ou dividido em duas pessoas, mas sendo o mesmo e único Filho, unigênito, palavra divina, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas do passado e o próprio Senhor Jesus nos ensinaram a respeito dele, e o credo de nossos pais nos transmitiu. Portanto, percebamos a identidade de Jesus, homem perfeito, Deus absolutamente. Essa dupla natureza evidencia porque ele é o ungido, porque ele é o perfeito profeta, porque ele é o grande sumo sacerdote, porque ele é o rei dos reis. E a partir da identidade de Jesus Cristo, entendendo, portanto, quem Jesus Cristo é, a percepção da missão de Jesus se torna ainda mais espetacular. E se a razão da minha existência é cumprir a missão, observando a beleza da forma como Jesus realiza a missão, isso capacita a minha vida, inspira a minha vida, estimula a minha vida, para que eu também possa sim realizá-la. E portanto, quando falamos acerca da identidade e da vocação singulares de Jesus Cristo, nós vamos entender, ele é o nosso perfeito, suficiente, cabal modelo. E assim, baseados nele, nós vamos encontrar a nossa gloriosa identidade assegurada, e a realização da nossa vocação cristã, da nossa missão, da maneira mais bonita possível. Dessa forma, a gente pode olhar para o texto e entender nesse texto algumas coisas interessantes. Esse texto, segundo alguns estudiosos, foi um hino cantado na história da igreja durante muitos anos. E é muito bonito perceber que eles cantavam não do versículo 5 até o versículo 8, cantando apenas o estado de humilhação de Jesus. Mas eles cantavam do versículo 5 até o versículo 11, porque do versículo 9 em diante, o texto evidencia o estado de exaltação, a glória única e tão linda que somente Jesus Cristo possui. E esse texto que era cantado na história da igreja, era cantado para que Jesus fosse exaltado. Mas uma vez que a música também tem função didática, evidenciava para a igreja o que a igreja deveria proclamar acerca de Jesus Cristo diante das pessoas. Esse texto, ele está profundamente em conformidade com Lucas capítulo 24, no versículo 46, quando o texto nos diz: e disse-lhe, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer seu estado de humilhação, e de ressuscitar ao terceiro dia, o estado de exaltação de Jesus a partir da ressurreição. E todas estas coisas precisariam ser evidenciadas diante das pessoas, acerca da pessoa de Jesus. Porém, existem duas ressalvas nesse texto, quando nós observamos o versículo 5 nos dizendo: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Porque muitas pessoas equivocadamente acham que quando diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que as pessoas, ao servirem a Deus, vão possuir a dupla natureza de Jesus Cristo, vão, portanto, possuir a natureza divina, e isso é um absurdo, isso é uma idolatria, isso é uma afronta aos princípios de Deus. E pensam que tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, significa que o sacrifício que essas pessoas vão fazer em sua vida no serviço a Deus, vai ter alguma capacidade de perdoar pecados, ou alguma capacidade de atribuir algum tipo de bênção na vida das pessoas. Talvez você diga: essas coisas não acontecem. Elas acontecem. Exemplo, quando pessoas dizem: eu estou pagando o preço de jejum, de oração, de renúncias na minha vida, para que determinada coisa aconteça, essas pessoas estão dizendo que de alguma forma, elas participam desse processo do agir de Deus, é como se elas tivessem um pouquinho de natureza divina para intervir na situação. Isso é uma afronta. Nós não podemos dizer, de acordo com isso, que tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, significa que nós vamos ter natureza divina, ou que nós vamos realizar algum ato que possa produzir perdão de pecados na vida da pessoa. Portanto, duas importantes ressalvas precisam ser apresentadas para a nossa correta e necessária compreensão acerca do que esse texto nos diz. A primeira delas é a diferença da igreja com o exemplo deixado por Jesus Cristo. A natureza divina e a obra vicária são exclusivamente de Jesus. Por outro lado, a segunda ressalva é a identificação da igreja com o exemplo deixado por Jesus Cristo. Jesus, nesse texto, evidencia uma profunda abnegação e uma profunda sensibilidade para cumprir a missão. Nesse aspecto, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que interessante, um importante estudioso bíblico chamado William Hendrickson diz no seu comentário acerca desse texto: certamente há uma área em que Cristo não pode ser o nosso exemplo. E a gente se assusta quando ouve isso, né? Mas calma. Não podemos imitar os seus atos redentivos, nem sofrer e morrer vicariamente. Foi Ele, unicamente Ele, que teve condição de satisfazer a justiça divina e trazer o seu povo à glória. Mas com o auxílio de Deus, podemos e devemos imitar o Espírito que serviu de base para esses atos. A atitude de autorrenúncia, com vistas a auxiliar outros, deveria estar presente e se expandir na vida de cada discípulo. E sem dúvida, este é o assunto aqui. Portanto, o texto diante de nós vai nos ensinar como eu e você vamos realizar devidamente a missão, olhando para a encarnação de Jesus, percebendo que ali existe claramente, Jesus encarna para ser a oferta de Deus pelo nosso pecado. Jesus encarna para ser o perfeito sumo sacerdote, o perfeito profeta, para inaugurar o reino de Deus diante dos homens, ok. Mas Jesus também encarna para, através da encarnação, deixar um modelo, um modus operandi, uma maneira da igreja agir, contextualizada, e veremos isso no texto, para cumprir a missão. Assim, se eu e você queremos reproduzir o modelo de Jesus na encarnação para cumprir a missão, a primeira coisa que nós temos que aprender é que Jesus realiza a missão com total abnegação. Ele não tem parte de abnegação, um pouquinho de abnegação. Jesus não tem simplesmente uma grande abnegação, mas Jesus tem total abnegação para realizar a missão. Olha o que o texto nos ensina no versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E também podemos entrar no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Deixa eu trazer para você uma simples definição de abnegação, para que você entenda o que Jesus faz para realizar a missão. Abnegação, renúncia à própria vontade, desapego do interesse próprio, generosidade com sacrifício, altruísmo, isenção. A encarnação é um modelo para mim e para você na realização da missão, porque na encarnação Jesus evidencia total abnegação para cumprir a missão. E aí é maravilhoso nós observarmos o texto, que o texto diz: pois ele,
subsistindo em forma de Deus, ou seja, na sua natureza divina, ele não julga com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvazia, assume a forma de servo, é reconhecido em figura humana, demonstrando a sua natureza humana. Mas vamos pensar de uma forma minimamente lógica. Se Jesus é Deus, se Jesus é o Rei da glória na eternidade como Deus, Jesus, ao assumir a natureza divina, uma vez que ele tem, a natureza humana, melhor dizendo, uma vez que ele tem natureza humana perfeita, como ele deveria se apresentar diante das pessoas? Jesus deveria vir como rei. Ele é rei, mas ele não se apresenta na estrutura, na maneira como as pessoas entendem um reinado, limitado, vinculado apenas às coisas dessa vida. Mas Jesus faz algo aqui espetacular, evidenciando a sua total abnegação. Ele é o Rei da glória, ele é o Rei da eternidade, ele também é rei diante das pessoas, mas ele se limita, e ao invés de se apresentar como um rei com pompa, com um grande exército, com muitas riquezas, Jesus se apresenta como servo. E a ideia do texto não é que ele é apenas um trabalhador, mas ele é um servo que exerce uma das funções, ou a função mais desprezível, mais baixa possível, e que exerce através desse sofrimento, essa função para cumprir um determinado propósito. Quando vamos para o livro do profeta Isaías, algumas vezes, quando fala acerca de Jesus como servo, a palavra ali no hebraico, Eved, significa o servo sofredor, ou seja, é alguém que é extremamente dedicado no trabalho, que sofre muitíssimo, mas sofre muitíssimo, para realizar aquele trabalho com a finalidade de cumprir um determinado objetivo. É esse tipo de serviço, esse tipo de servo que Jesus é. E isso mostra, sendo o Rei da glória, ele se apresenta na forma de servo. Ele tem um profundo desapego do interesse próprio. Ele tem profunda generosidade com sacrifício. Ele tem renúncia muitas vezes à sua própria vontade, para cumprir a vontade do Pai. Essa é uma questão importantíssima que o texto nos mostra, e que muitas vezes a igreja, dizendo que está realizando a missão, não quer reproduzir esse modelo da encarnação. Dessa maneira, nós precisamos entender que Jesus tem tanta abnegação, mas tanta abnegação, e tem um aspecto nesse texto que a mim me toca muito particularmente. O texto diz: mesmo subsistindo na forma de Deus, ele não julga com usurpação o ser igual a Deus. O que significa usurpar? Usurpar significa extrapolar os limites que lhe foram concedidos. Significa ir além das competências que lhe foram dadas. Significa usar indevidamente a sua posição. Deixa eu te dar um exemplo. Sabe quem usurpa? É o caso de uma autoridade do Estado, por exemplo, um juiz de direito, que ao passar por uma blitz, ele está ou embriagado, ou ele está com um documento do seu carro com algum problema, ou ele sabe que tem alguma situação ali indevida. Quando a autoridade policial o cumprimenta e diz: bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, seus documentos, ele diz: você sabe com quem você está falando? Você está falando com um juiz de direito, e eu não vou parar nessa blitz, e eu não vou te dar o meu documento, e na verdade eu vou expedir para você um mandado de prisão, porque você está me desrespeitando. Ele é autoridade, constituída pelo Estado, legitimada pelo Estado, mas ele extrapola os limites que lhe são concedidos pelo Estado para o exercício da sua função. Ele usurpa a sua função. É o caso de parlamentares que usam da sua função pública para representar seus interesses particulares ou contrários à legislação do país. Será que a gente conhece alguma história assim? Infelizmente. Mas percebam, Jesus tem toda a condição de se apresentar como o grande Rei da glória e ser estabelecido assim diante dos homens. Mas para cumprir a missão, Jesus não usurpa a sua posição, mas ele se esvazia. E esvaziar aqui no texto, de acordo com o versículo 7, não significa que Jesus Cristo, ele deixa de ser Deus como algumas pessoas pensam. Ele tem a perfeita coexistência de sua natureza humana e de sua natureza divina. Mas para realizar a missão, Jesus se autolimita. É Ele quem impõe um limite para o exercício ou para a manifestação da sua natureza divina, para evidenciar através da sua perfeita natureza humana a realização da obra que o primeiro Adão não foi capaz de fazer, e que ele, como o segundo e último Adão, realiza de forma perfeita.
para nos reconectar, para nos reconciliar com Deus, através de seu sacrifício perfeito, de seu sacerdócio perfeito, de seu exercício real perfeito e de seu exercício profético perfeito. Portanto, nós, ao olharmos para essa realidade, nós vamos perceber, primeiro, a voluntariedade de Jesus. Jesus é quem se limita, Jesus é quem se esvazia, mas ao mesmo tempo vamos ver a subordinação de Jesus à vontade do Pai para cumprir a missão. Nós precisamos perceber a radicalidade, a intensidade, a completa e profunda abnegação do Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro para nós se nós queremos ter Jesus como nosso modelo de missão. E Ele deve ser o nosso modelo da missão. Jesus é Senhor, Ele é o soberano, mas Ele se apresenta como um servo, como um vassalo. Jesus é o Deus Filho, mas Ele se apresenta como Filho de Deus, assume a natureza humana. Jesus é o Rei da glória, mas Ele se apresenta como servo. Olha a radicalidade, a profunda intensidade da abnegação de Jesus. Portanto, se a razão da minha vida e da sua vida nesse mundo é adorarmos ao Senhor enquanto realizamos a missão, se Jesus é o grande expoente, ou expoente perfeito, máximo de como nós devemos realizar a missão, a encarnação nos mostra a contextualização de Jesus. E na encarnação, na contextualização de Jesus para realizar a missão, a primeira coisa que fica é: eu e você temos que ter total abnegação para realizar a missão. Eu e você precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas não apenas isso. Além da total abnegação, Jesus tem total adaptação para o cumprimento da missão. O texto diz que Ele assume a forma de servo. Ele trabalha como um servo. É muito interessante a gente observar as particularidades da vida de Jesus. Jesus se subordina aos seus pais em obediência ao 5º mandamento. Jesus desenvolve a habilidade de uma profissão aprendendo com seu pai questões referentes à marcenaria. Jesus entende os costumes judaicos, observa todos esses costumes que não são contrários à palavra de Deus e reproduz a cultura judaica. Jesus conversa com as pessoas na linguagem do seu tempo. Uma linguagem de conversação popular era o aramaico. Algumas questões comerciais utilizava-se, além do aramaico, utilizava-se às vezes algumas questões do grego. Para questões de discussões referentes a questões intelectuais, provavelmente ele utilizava o grego nessas discussões. Para falar com os líderes religiosos do seu tempo, talvez quando estivesse no templo, ele usava o hebraico, ou seja, Jesus usa a linguagem do seu tempo. Ou seja, Jesus se adapta. Ele sai do modelo perfeito que é a eternidade, entra num sistema imperfeito por causa da queda, do pecado original, da corrupção do pecado, e ele não se deixa ser influenciado pelo pecado, mas ele usa os elementos que são pontos de contato na cultura para realizar a missão. Imagine se alguém tem a grande mensagem que você precisa ouvir na sua vida, e aí essa pessoa, ao invés de falar na sua língua, ou num idioma que você conhece, fala num outro idioma. Imagina o desespero. Não sei se você já teve a oportunidade de viajar, ou de ter contato com alguém de uma outra nacionalidade, e ver o estresse que é a pessoa querer comunicar, querer compartilhar um conteúdo de mensagem, e não conseguir fazer, e você quer ajudar, mas você não sabe como. Aquilo é estressante, é extremamente complicado. Você fala assim, isso é um absurdo, não é? É. Mas muitas vezes é assim que a igreja age no mundo. Deixa eu te dar um exemplo. Certa vez eu entrei numa igreja e a pessoa, ao me cumprimentar, ela disse assim: Shalom, varão. Pergunta: se entra uma pessoa em nossa igreja hoje, que não está acostumada com o linguajar da igreja, com a cultura de comunicação eclesiástica, que não está acostumado com esse evangeliquez, a pessoa entra querendo ouvir as coisas de Jesus, o primeiro contato da pessoa é: Shalom, varão. O que é isso? A gente não consegue adaptar a linguagem. O que eu acho lindo no ministério de Jesus, por exemplo, é que ele não tem uma linguagem viciada, contaminada pelo pecado, como muito da linguagem dos nossos dias possui.
mas ele afasta os aspectos pecaminosos da linguagem, da comunicação, mas ele vê os elementos da graça comum presentes naquela comunicação, e ele usa isso para levar o conteúdo do Evangelho. Isso é fantástico. É tão lindo observarmos o ministério do Senhor Jesus. Ele se revela numa festa de casamento. Ele poderia fazer qualquer outro tipo de milagre, mas ele estabelece um ponto de contato com o que está acontecendo ali, uma boda, uma festividade de casamento, e ele multiplica ali o vinho, que era uma bebida tipicamente para um momento de celebração, estabelecendo um ponto de contato corretamente com o contexto que o circunda. Jesus vai falar acerca do reino de Deus com profunda articulação teológica e doutrinária com um grande mestre do seu tempo, Nicodemos, no versículo 3. Ele poderia se revelar como Messias de muitas formas, mas se o contexto de Nicodemos é ser um grande estudioso e um grande mestre da lei do seu tempo, Jesus vai para a lei, para o contexto da pessoa, para mostrar ele ali presente. Quando nós vamos para João no capítulo 4, Jesus vai falar de água da vida para uma mulher que está numa região desértica, debaixo de um sol do meio-dia, para buscar água, para ajudar no cuidado pastoral do rebanho dela e do homem com que ela convivia. Nós vamos percebendo que Jesus, ele, através de pontos de contato, ele entende o contexto da pessoa, ele se adapta, o Rei da Glória se abaixa, no sentido de servir as pessoas para que elas possam entender a verdade do reino. E nós, como igreja, nós somos totalmente adaptados. E nós temos falado muito isso. Nós não queremos idolatrar a contextualização. Nós não queremos negociar e não podemos negociar princípios bíblicos nessa adaptação. Mas sem negociá-los, nós temos a obrigação de nos adaptar o máximo possível para que a missão aconteça, para que as pessoas entendam o Evangelho. Nós talvez estamos há anos, décadas na igreja, ouvindo essas verdades domingo após domingo. As pessoas que talvez moram com você, um familiar, as pessoas que convivem com você, vizinhos de anos, as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, talvez elas nunca ouviram essa mensagem no tempo de maior facilidade de comunicação da história. E se nós não levarmos na linguagem dessas pessoas o conteúdo inegociável da palavra, como crerão? Se não há quem pregue. Mas nós vamos pregar numa linguagem contrária? Vamos reproduzir nos nossos dias o que aconteceu na Idade Média? O culto a Deus acontecia numa língua que as pessoas não conheciam, acontecia no latim. Que loucura! Isso pode parecer absurdo, mas se nós não tomarmos cuidado, e se não tivermos profunda humildade e verdadeiro interesse pelas pessoas para nos adaptarmos ao momento onde ela está, ao estágio onde ela está, para trazê-la para o Senhor, nós podemos chegar em situações como essa. Portanto, o texto nos mostra, Jesus tem total abnegação, adaptação para o cumprimento da missão. E um terceiro ponto, que o versículo 8 vai nos mostrar. Jesus tem um comprometimento radical para realizar a missão. O versículo 8 diz, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós falamos de um compromisso, de uma dedicação, de uma entrega, de um engajamento radical, por radical nós queremos dizer aquilo que vai à raiz, é aquilo que vai na essência, que vai no estado mais profundo da pessoa, que mostra o que a pessoa está disposta a fazer por aquela causa, por aquela pessoa. E nós percebemos que Jesus tem um comprometimento radical, o maior nível de compromisso que ele poderia ter, porque ele está disposto a morrer, se necessário for, e foi, para realizar a missão. O texto nos diz. Só que é tão interessante, que quando nós vamos para textos que falam sobre a grande comissão, como por exemplo, Lucas capítulo 24, dos versos 44 até o verso 49, nós vamos perceber no versículo 48 o texto dizendo, Jesus para os discípulos, vocês são testemunhas dessas coisas. E a palavra testemunhas na língua original, no grego, significa martíris, ou martírium, dependendo da conjugação, da estrutura ali do texto. Da onde vem a palavra mártir? Da onde vem aquele que é uma pessoa tão comprometida com o rei, com o reino, com os valores do reino, que está disposto a morrer, se necessário for, para que essa missão seja realizada.
Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja para algumas finalidades. Uma das principais é capacitar a igreja para a realização da missão. E aí o texto diz: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, meus mártires, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós precisamos entender, Jesus tem comprometimento radical, ele morre para realizar a missão. Mas eu e você temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, temos que ter esse comprometimento radical, precisamos ser os mártires do Senhor Jesus no tempo presente, para que a missão possa acontecer. E aí nós percebemos o nível de obediência de Jesus, o nível de comprometimento. Jesus está comprometido até a morte. Jesus não apenas se humilha para realizar a missão, mas Jesus morre para realizar a missão. Mas não apenas ele morre, o texto especifica a morte de Jesus. O texto dá uma qualificação, um destaque para a morte de Jesus. Ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Quem morria na cruz? Algumas pessoas. As piores pessoas da sociedade, os piores criminosos, os mais promíscuos, as pessoas que tinham o maior nível de prática da maldade, as pessoas que não tinham nenhum tipo de valor, que eram desprezadas pela sociedade, elas morriam na cruz, no madeiro, numa caracterização de que eram pessoas malditas. E essa morte na cruz era uma morte com sofrimento angustiante, de agonia, onde a pessoa agonizava para evidenciar no sofrimento dela na morte um pouquinho do sofrimento que ela causou em vida para as pessoas. Jesus, se não tivesse se entregado, estaria vivo até hoje, porque como ele tem natureza humana perfeita, e a morte só vem por causa do pecado, como Jesus não tem sombra de pecado, ele nunca morreria. Mas Jesus morre porque na cruz ele absorve o pecado da humanidade. Na cruz, ele recebe o castigo sobre o pecado da humanidade. Ele recebe o castigo pela quebra da aliança com Deus. Ele recebe ali o meu castigo e o seu castigo. Por isso existe tamanha agonia, tamanha dor. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele está enfrentando ali toda a absorção do pecado, da quebra da aliança, do pecado da humanidade. Ali nós percebemos o nível mais terrível possível de obediência. Ele tem a morte de cruz. Portanto, nós percebemos nesse texto, Jesus tem total abnegação para realizar a missão. Jesus tem total adaptação para realizar a missão. E Jesus tem comprometimento radical com a realização da missão. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será que nós estamos dispostos a sermos os sacerdotes da parte de Deus no tempo presente, diante da cultura que nos cerca? Será que nós estamos dispostos a pegar as necessidades da cultura, apresentá-las diante de Deus em oração, através das nossas vocações, sendo instrumento nas mãos de Deus para que essas coisas sejam transformadas? Será que nós estamos dispostos a sermos a oferta agradável ao Senhor no cumprimento da missão? Será que nós estamos dispostos a sermos os profetas fiéis, as profetisas fiéis, na proclamação das verdades de Deus no tempo presente? Será que nós estamos dispostos a abrir os nossos lábios, a falar quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez, e qual é a mensagem de Jesus Cristo que controla todas as coisas na terra e nos mais altos céus? Será que nós estamos dispostos a viver o Evangelho, proclamar o Evangelho, sermos testemunhas do Evangelho com a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a sermos os administradores dos negócios do reino de Deus, como reis e rainhas de Deus no tempo presente? E por fim, um termo que começa a ser muito utilizado em alguns espaços de pensamento cristão. Será que nós estamos dispostos a sermos encarnacionais? O que significa ser encarnacional? Significa ser biblicamente contextualizado, seguindo um modelo deixado por Jesus Cristo em sua encarnação, para o cumprimento efetivo da missão. Será que nós estamos dispostos a sermos completamente abnegados, totalmente adaptados e radicalmente comprometidos com a missão, assim como a encarnação nos ensina? Por fim, nós precisamos entender o alvo da encarnação. Lucas capítulo 19, versículo 10, o texto vai nos dizer: porque o Filho do Homem veio
buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo faz tudo isso porque Ele quer buscar o perdido, Ele quer salvar o perdido. E Ele faz isso enfrentando a cruz. Na cruz Ele resolve o problema da perdição da humanidade. Na cruz Ele traz vitória para a perturbação e a vida errante da humanidade sem Deus. Na cruz Ele conquista o acesso da humanidade a Deus através do seu sacrifício. E o que a humanidade precisa fazer? Precisa conhecer quem Jesus Cristo é, a sua identidade. E quando alguém de fato conhece Jesus Cristo, não consegue não se render a Ele. E ao se render ao amor de Jesus, à provisão de Jesus, ao cuidado de Jesus sobre sua vida, essa pessoa passa a ter um novo sentido para o seu viver. A missão da igreja passa a ser a sua missão, porque ele faz parte da igreja. E assim ele vai, no nome de Jesus, buscar e salvar o perdido, sendo um instrumento nas mãos de Deus, para que através da sua vida, Jesus Cristo seja apresentado às pessoas. Existe uma realidade desse texto que nós não temos tempo aqui para entrar, mas nós precisamos pelo menos citá-la. O texto continua. E se você vai para o versículo 9, o texto diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para aqueles que reconhecem o amor de Jesus, reconhecem a pessoa espetacular e acima de todas que Jesus Cristo é, e se rende ao projeto de vida de Jesus, já nessa vida e por toda a eternidade, ela vai dobrar os seus joelhos reconhecendo a grandeza, a beleza, o amor, a misericórdia de Deus e tantos outros atributos também sobre sua vida e sobre o cosmos restaurado. Mas para aquelas pessoas que rejeitam o amor de Jesus no tempo presente, para aquelas pessoas que fazem escárnio de Jesus, para aquelas pessoas que não se rendem ao poder e à autoridade que Jesus Cristo tem sobre todas as coisas, essas pessoas vão se dobrar um dia, mas vão se dobrar quando a sentença transitar em julgado, quando não vai mais caber recurso, e elas vão sofrer o que ainda nunca sofreram nessa vida, e elas vão se arrepender, um arrependimento amargurante que nunca ainda sentiram nessa vida, por toda a eternidade, por terem ouvido acerca de Jesus, por não terem se rendido diante de Jesus, mas vão ver a glória e o poder de Jesus, e vão se dobrar, não em júbilo, como aqueles que se rendem ao amor de Jesus, mas em condenação, por terem rejeitado esse amor. Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida, que Deus use a Igreja Presbiteriana Conexão, e que ela seja de fato uma igreja encarnacional, que tem total abnegação, total adaptação, comprometimento radical para realizar a mais espetacular das missões, conhecer Jesus como adoradores e levar o conhecimento de Jesus Cristo a outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.